Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2018, domingo. Esse é o verbete de número 4.524. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 16 máximos. O tema é liderança interempática, da liderologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Simone Zolé. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, para quem já não conhece, né? Já é veterana da Conscienciologia. A professora Simone é graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas e Terceiro Setor, especialista em Dinâmica dos Grupos, brasileira, natural de Guarapuava, aqui no Paraná, voluntária da Conscienciologia desde junho de 2000, professora de Conscienciologia desde abril de 2001 e tenepsista desde abril de 2009. Definição. A liderança interempática é a qualidade, condição ou caráter da autoridade da consciência intra ou extrafísica facilitadora da coatuação evolutiva ao acessar, captar e compreender diferentes perfis conscienciais em distintos contextos interassistenciais com equipins e equipex. O holopensene pessoal da liderologia interassistencial, o holopensene pessoal da conscienciofilia, os cosmovisiopensenes, a cosmovisiopensenidade. A liderança interempática, a liderança enquanto exemplo de transparência cosmoética, a liderança com base no rapport interempático, a intercompreensão a partir do abertismo consciencial e da afetividade sadia das lideranças, a anticonflituosidade do líder, o posicionamento pessoal em favor da humanidade e para a humanidade, o fato de o desenvolvimento da interempatia estar ao alcance de todos, e assim por diante. Parafatologia, a autovivência do EV profilático. As parassincronicidades indicadoras do acerto nas ações liderológicas interassistenciais. Os acoplamentos energéticos interempáticos. O profissionalismo das equipes de campos parapsíquicos. As visitas técnicas em Comunex. Os indicadores financeiros multidimensionais. A interassistencialidade do parapsiquismo lúcido. E segue também a parafatologia. Aqui na argumentologia da página 16, no tópico caracterologia, ou caracterologia exatamente, ela traz aqui 15 tipos liderológicos mais propensos ao desenvolvimento da interempatia. Ela tem aqui na página seguinte, traz uma tabela com 8 contrapontos entre a liderança interempática cosmoética e a liderança empática comum. Na sequência, nós temos no tópico otimizadores, 14 posturas que visam exatamente otimizar o desenvolvimento da liderança interempática. E na sequência, no tópico benefícios, são listados 11 benefícios passíveis de serem alcançados pela consciência ao qualificar a liderança interempática. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Binômio empatia-assertividade, empatia interassistencial, liderança compartilhada, liderologia e princípio da empatia evolutiva. A liderança interempática permite à Consim ampliar o rol de protagonismos nas equipes interassistenciais por meio do abertismo nas interrelações e da conscienciofilia autolúcida. Chama a atenção que essa frase enfática está perfeita, né, do ponto de vista do Confort. Questionologia. Você admite a importância da interempatia na liderança avançada? Quais os resultados interassistenciais almejados com a conquista de tal condição? Na bibliografia específica, são trazidas 8 fontes bibliográficas. E aqui a mega análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos aglutinação, autoexemplo, autoridade, anticonflituosidade, autodisponibilidade, convívio, comunicação, cosmovisão, intercompreensão, interassistência, intencionalidade, líder, maxfraternismo, perfil, posicionamento, parapsiquismo, paradiplomacia, evoluciologia, cosmoeticologia e liderologia. Agora as perguntas. Mas antes da gente passar para as perguntas, Simone, vale a pena você contextualizar o que te motivou para escrever esse verbete, por favor. Olá, pessoal. Olá, que tal? Como estão? Então, essa pesquisa, na verdade, eu não tinha muita noção da ideia dela em si, né? Do título Liderança Interempática. Isso foi a última coisa.
Isso tem relação direta com uma linha do tempo na minha vida, em que quando eu fui fazer uma tabela do que se repetia mais na minha vida, em termos de vivências, de experiências, eu percebi que tinha um estilo aí atrelado. Claro que não é esse estilo que é mais avançado, liderança interpática, que a gente vai conversar, né? Mas é de uma liderança empática, né? E isso tem a ver com o processo da autoestima, autoconfiança, autoafeto, né? E o gostar de consciências, de qualquer consciência, qualquer coisa que seja viva, né? Multidimensionalmente. E aí, nessa linha do tempo, o que eu percebi, né, dentro do processo da autopesquisa? Que na época vou puxar para a época da faculdade, porque é interessante, porque tem a ver com hoje, né? Eu tive oportunidade, devido até eu me colocar em desafios para vencer o acanhamento e a timidez, né? Porque eu era muito, muito, muito tímida mesmo. Eu ia falar e acabava desmaiando, né? Porque de tanta vergonha que eu tinha. Não, é verdade, gente, eu desmaio mesmo. Então, assim, para vencer isso, eu me coloquei em alguns desafios. Então, eu me coloquei em estágios dentro da psicologia empresarial para atuar nas empresas. Então, assim, desde no final do meu primeiro ano de faculdade de psicologia até o último, eu sempre atuei em multinacionais, tá? E essa experiência, para mim, foi, ao mesmo tempo, assustadoramente assustadora, para uma pessoa acanhada e tímida, né? Por quê? Não pelo estágio em si, mas não sei que amparador que foi que eu tinha na época, que me colocava justamente sempre ao lado da diretoria dessas empresas. E eu acompanhava todo o trabalho deles, né? Inclusive dando conselhos, orientações, não sei como que eles pediam isso para mim na época, mas ok. Mas aí, Pedro, já me indicava, lógico que na época eu não fiz essa leitura, mas hoje, enquanto pesquisadora da conscienciologia fazendo a leitura, eu falei, cara, isso aí tem um traço que ele é lá de trás, de vidas passadas, como que esses líderes confiam tanto em conversar comigo essas coisas sérias, graves das empresas. E aí eu fui observando essa coisa, né? E eles sempre me colocavam na mão desafios que eram justamente de negociação e de interação com grupos totalmente diferentes e que eles tinham muita dificuldade de fazer a inter-relação e a intercomunicação. Aí eles botavam, bota a Simoninha lá. Né? Então, sempre me colocavam nesses contextos. Ok, recorte. Aí, segunda coisa que eu vi que ressaltou os olhos, né, no processo da autopesquisa. Depois desse processo das multinacionais, foi no processo do voluntariado conscienciológico. E aí, desde a época lá de Curitiba, eu percebia que eu tinha muita facilidade de fazer pontes entre grupos muito diferentes. Então, a facilidade de estar num bairro lá, com uma condição totalmente diferenciada, de baixo, né, poder financeiro, aquisitivo, lidar com meninos de rua, lidar com o pessoal de polícia federal, narcóticos, máfias, mas ao mesmo tempo também conseguir comunicação com outros grupos muito diferentes, né? Acadêmicos, grandes empresários, comunicação com o pessoal da educação, da saúde. Então, sempre foi muito tranquilo, é como se tivesse facilidade mesmo e fosse bem recebida nesses locais. E aí eu comecei a compreender que realmente tem um traço aí, né? Opa, tem um traço consciencial aí. E que traço é esse? Legal. Aí o convite, que eu saí de Curitiba para vir, que eu recebi um convite quando eu terminei de fazer a coordenação, né, da terceira jornada de educação conscienciológica, e que foi interessante porque foi um público que até o pessoal me deu feedback na época, né, alguns EPCONs falaram assim, olha, Simone, teve muita gente de fora que não era da conscienciologia, isso não é comum. E eu falei, sim, mas isso é normal para mim, porque a conscienciologia ela é tudo, né? Ela não é um grupo de pessoas.
ela é tudo que está acontecendo, é conscienciologia, né? Então, se a gente limita, souber né? falar disso para as pessoas, elas vão entender, né? Mas precisa de uma aproximação, né, com essas pessoas. E aí, opa, pera lá, então é diferente, não, mas é normal para mim, né? Então já foi mais um dado. E o convite que eu recebi para vir para Foz do Iguaçu foi justamente para atuar com uma equipe, né, num projeto dentro do Paraguai. E aí eu aceitei na hora, né, porque eu senti para indicadores, né, tive projeções na época e tudo. Depois que eu descobri que na minha família tem guaranis, né, na origem dela, né, que é alemã com guarani, então eu preciso estar lá. E foi muito bacana essa experiência, porque quando eu mergulhei, né, o primeiro dia que eu cheguei com a minha mala aqui em Foz do Iguaçu, já teve a primeira reunião no Paraguai lá, que eles nem tinham muita certeza da coisa, né? E até foi um episódio muito engraçado, que eu tive que ir dirigindo um carro de um amigo nosso, que ele não tinha carteira, mas tinha carro, e eu tinha carteira e não tinha o carro. Então eu dirigi pela primeira vez dentro do Paraguai lá, foi um máximo, foi muito legal. E essa experiência lá no Paraguai, de 3 anos, né, que nós ficamos lá levando técnicas da conscienciologia para professores do meio, não só do meio rural, né, mas com professores ali de colégios, né, e tal, a gente explicava muito a técnica do cosmograma e do estado vibracional, né? E o pessoal achava que eu era do Paraguai. Ah, você é paraguaia, né? Não é que se você nasceu. Eu não sou paraguaia, né? Mas eles achavam que eu era paraguaia. Ok, recorte, muita tranquilidade, muita facilidade. Aí fomos para a África, né? Fábio e eu, fomos para a África. E lá na África também, tranquilo. Portas abrindo, tapete vermelho, muitos convites para a gente dar palestra lá sobre conscienciologia, nas universidades públicas, pessoal de empreendedorismo, enfim. Então, assim, eu fui coletando dados acerca dessa facilidade de lidar com grupos muito diferentes e fui atrás disso, para ver o que é isso em termos naturais e o que é isso em termos avançados. O que pode ser mais avançado? Porque aí, lógico, né, que a tendência do empreendedor evolutivo é o que é a autoliderança evolutiva. Então, se eu tenho esse traço que é qualificado, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais essa condição consciencial? Porque o meu foco é o quê? Como eu gosto muito de consciências, eu quero ser especialista nisso, eu quero poder ajudar mais. Então, se eu consigo fazer essa qualificação desse traço que é bom, que está dando resultados positivos, evolutivos, eu não vou ficar enfocando em trafar, porque o trafar é uma coisa que vai saindo na diurese, né? A hora que você enfoca naquilo que é o melhor e você busca ser o melhor para melhor ajudar os outros, né? Ajudar esse planeta, enfim, eu penso que fica mais fácil a gente sair dessa condição de alguma... Gente, defeito todo mundo tem, né? Trafar, todo mundo traça fardo, difícil, complexo, ok, beleza, eu sei que eu tenho. Mas vamos superar, vamos lá. E eu não vou superar olhando só para ele, né? Eu vou superar olhando para frente. Pelo menos é o jeito que eu penso. Aí envolve temperamento, né? E tudo isso. Então, essa pesquisa, ela começou assim, com base em experiências pessoais e que isso me deu uma automotivação para ver o que tem de mais avançado nisso. Onde é que eu posso chegar, né, nesse sentido? E aí que eu cheguei na liderança interempática, que é um negócio bem mais avançadinho, né? Legal. Em Fatologia, página 13, segunda linha, pode comentar sobre a intercompreensão a partir do abertismo consciencial e da afetividade sadia das lideranças? Tem uma crença com relação à afetividade, não sei como é que é a experiência de vocês, né? Mas as nossas experiências nas preceptorias de liderança, na pré-IC liderologia, a gente percebeu que o pessoal dá uma travada, né, quando você fala em processo afetivo. É como se a pessoa que fosse liderar de alguma maneira um projeto, um empreendimento evolutivo, seja lá o que for, né, elas, pelo menos nas preceptorias, né, trouxeram uma questão assim que é como se não pudesse misturar as duas coisas, né? É como se existisse uma formalidade, um distanciamento, assim, sabe? Não, eu estou líder agora, né?
Então eu preciso ser mais mental somático, né? Mais racional, e isso leva a distanciar, inclusive, Pedro, da realidade. E aí a gente vem todo com umas técnicas, né, que a gente criou e usa da Conscienciologia também, para quebrar essa ideia. Que, gente, calma, né? A vida ela é consciencial, ela não é a tarefa e a atividade. Isso aí é só para... eu brinco assim que as nossas tarefas e atividades são só desculpas para a gente conviver, né? Então, assim, em termos da Conscienciologia, o mais importante, ao meu ver, é a consciência, né? Então, assim, a gente melhorar, compreender as nossas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, eu nem sei se dá para chamar desse jeito, porque eu vejo assim todas as emoções como sendo naturais. Não, está implícito, é natural. Eu me irrito, às vezes eu estou com raiva de alguma coisa, né? Ok, vamos compreender isso, vamos levar essas emoções para algo mais evolutivo. Que tal a hora que você sentir irritação e raiva, você fazer algo, né, em prol dos outros, né, em prol de algo melhor, em vez de ficar com isso. Às vezes a pessoa não quer nem pensar sobre aquilo, né? Ela deleta aquilo e caminha. É isso mesmo, é desdramatizar a questão do erro, porque líder também parece que não pode errar, né? Ainda mais se for voluntário da Conscienciologia. Eu acho isso uma porcaria, né? Desculpa, mas o processo evolutivo é esse, não tem jeito, não veio o manual. Então, assim, é bem isso que eu falo, para acertar a gente vai errar. E é inerente, né? A gente gosta muito do pessoal dos Estados Unidos com a filosofia da liberdade, né? Que você trabalha o erro de um jeito diferente. Eles veem o erro como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E isso é muito sério. Inclusive, nos movimentos de startups, né, e tudo, a primeira pergunta que um anjo faz, né, que um investidor anjo faz, é assim: tá, meu amigo, mas me conta aí. Com essa ideia que você tem, o que você já testou, quantas vezes você já errou? E eles investem na pessoa que mais errou, porque eles sabem o quanto de experiência que aquela pessoa conquistou, que ela vai saber o que não fazer. Então, é lá que eles investem mais. E aí eu faço uma analogia com o nosso processo de amparo extrafísico, né, desses aportes, né, apoios extrafísicos que a gente ganha. Eu penso que é mais ou menos por aí, né? Quando a pessoa ela vai arriscando, ela vai se desafiando, ela quer o melhor, mas ela, ok, pisei na jaca, não tem problema, amanhã você vai pisar no tomate, que é um pouquinho menor que a jaca, né? E assim vai. Mas tem muito isso mesmo, tem umas crenças assim irracionais com relação à liderança. Parafatologia, final da primeira linha. Pode aprofundar a respeito das parassincronicidades indicadoras do acerto nas ações liderológicas interassistenciais? Então, isso aí eu vou dar alguns exemplos até para ajudar, porque eu sei que é um negócio que é complexo, né? Quando você fala de paraindicador, né? Já é complexo quando se fala de indicador, né? Muito interessante. Por quê? Vamos começar com o indicador para clarear quem não conhece a ideia de paraindicador, né? Então, qual que é a ideia? Eu, assim, atuando em empresas, né, em empreendimentos, quando a gente fala assim, tá, como que você toma as suas decisões? Não, eu tomo a decisão com base no mercado. Tá bom, mas como assim, né? E a maioria dos nossos empreendedores, eles não têm indicadores. Eles olham o mercado, acham que aquilo vai dar certo, entendeu? Mas eles não mensuram, não tem um indicador lá financeiro, indicador comercial, indicador, né? Tanto que você precisa sentar com eles e explicar o que é indicador, como fazer, como chegar àquele indicador, para daí sim você tomar a decisão. E aí até eu comento assim, olha gente, sem dados você não tem informações. Sem informações você não pode interpretar nada. E sem interpretar você não pode tomar decisão. Então, como que você está fazendo? Né? E aí dá aquele choque, né? Então, imaginem isso, exatamente isso, no contexto multidimensional. Ou seja, não considerando somente essa dimensão física que nós conhecemos, mas, conforme a Conscienciologia diz, considerando essa realidade que é energética, ela é multidimensional, porque a gente já está aí não só com esse corpo, né, mas como o pessoal que estuda Conscienciologia, eu estou explicando, porque tem muita gente que eu sei que está conectada que ainda não tem essa noção. Não tá? domina, né? Então, assim, além desse cérebro físico, esse corpo físico, esse aqui, gente, é só um veículo
um carro, aí um fuscão que a gente usa para poder andar nessa dimensão. Contudo, nós não somos isso. Nós não somos o nosso cérebro. Nós somos nós somos o motorista do cérebro, né? E esse motorista, ele é a consciência. E a consciência, ela não é física. Ela é uma realidade diferente. A frequência, né, para os físicos aí, quânticos, né, a frequência é diferente. A gente está em outra frequência mais sutil. Então, pense só. Eu não posso, enquanto consciência que está vivendo nessa dimensão, mas, contudo, interage nas várias outras dimensões, tomar decisões na minha vida e nos meus projetos só com base nos indicadores físicos. Porque eu estou conectada a tudo o que ocorre. Então, se eu tomar minha decisão com base somente nos indicadores físicos, a minha chance, a probabilidade de erro é maior. Então, tomar decisões com base em para-indicadores, ou seja, indicadores multidimensionais, ela vai ser mais assertiva e muitas vezes mais cosmoético. Por quê? Porque você não vai só olhar o contexto físico que está ocorrendo, ainda mais quando estamos falando de liderança. Porque a liderança é o quê? Alguém que representa algo para um grupo maior e que qualquer decisão que se tome vai levar ou todo mundo para o brejo, ou a gente ajuda a libertar essas consciências, né? Ou vamos fazer um trabalho muito bom. Agora, tá, Simone, mas ok, como é que eu vou prestar atenção? Onde é que estão esses para-indicadores, né? E aí, eu pessoalmente levo muito em consideração as coisas que ocorrem ao meu redor, as intuições, a leitura energética e eu tenho um pouco mais de facilidade com saídas fora do corpo, então as projeções conscientes, né? Então me vem muita paradica, muita orientação em pré-cognições, simulcognições, né? Que são essas orientações, essas ideias que vêm que eu sei que não são minhas, porque muitas vezes vem um termo que eu não uso, que não é do meu cotidiano. Eu falo, não, pera lá, essa palavra eu não uso, que ideia é essa que está vindo? Então, um exemplo, tá? Só para ajudar vocês aí. Quando a gente pensou na pré-IC Liderologia, já faz 4 anos que nós atuamos, né? Com atendimento, né? E tudo. E o que aconteceu? A gente pensou, vamos ter uma sala, né? Vamos fazer uma sala intrafísica, né? Física aqui em Foz do Iguaçu. E é legal que seja dentro do campus ali, que tem o campus de discernimento, e a gente pensou, vamos fazer ali no campus de discernimento. Mas não tinha sala. Todas as salas estavam alugadas. E aí, na época, eu conversei com o César Cordioli da IEC. César, não tem sala, você tem alguma coisa aí para emprestar para a gente? E aí ele emprestou lá uma salinha pequenininha dentro da IEC, lá, né, do discernimento, a gente começou a usar, mas não atendia muito o que a gente precisava, porque a gente faz atendimentos individuais em liderança. E aí a sala não comportava muito aquilo, porque dava para ouvir, né, do outro lado. Eu falei, puxa, mas não vai dar para ficar aqui, né? E agora? O que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer? E aí, o que aconteceu? Veio um amigo nosso, voluntário, e falou assim, gente, eu tenho um prédio que a gente tem 4 empresas lá dentro, mas tem uma sala que está vazia. Vocês não querem usar lá? Eu falei, bom, no Paraguai, tá, bom. Não tem problema, porque a gente não estava atendendo, 90% dos nossos atendimentos eram todos online e internacionais. Eu falei, gente, acho que tá bom, né? Porque eu não preciso estar necessariamente ali. Tá bom, então vamos, né? A hora que a gente falou vamos e que a gente foi visitar a sala, foi muito engraçado, porque tinha dado uma baixa nos nossos atendimentos, a gente estava uns 3, 4 meses sem ninguém procurar a gente para atendimento. Foi, gente, nós vamos falir. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Falir, quando eu falo, não é financeiro, tá? Né, tô falando da ideia em si. Eu falei, vai ver que a gente tem que mudar alguma coisa, né? Do nosso trabalho assistencial. Só que aí, quando a gente foi visitar a sala, o que aconteceu? Nós fomos num grupo de amigos, a gente entrou na sala e, gente, sério mesmo, eu não sou mística, tá bom? Pelo menos nessa vida. Mas assim, só para vocês entenderem o que aconteceu. A hora que a gente abriu a porta e pisou para dentro da sala, é como se a gente estivesse em uma outra dimensão. Eu ouvi até aquele barulhinho assim, sabe? Então, a gente entrou na sala assim, opa, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Então, já tinha um processo de energia muito forte lá dentro que a gente percebeu.
No dia seguinte, eu tenho tudo isso anotado. No dia seguinte, nós tivemos a chamada de 4 pessoas pedindo preceptoria. Preceptoria, e elas eram de outros países, inclusive dos Estados Unidos. E aí a gente, opa, pera lá. E desde então, desde essa sala que a gente recebeu como para usar gratuitamente, né, no Paraguai, a nossa agenda está incrivelmente lotada. Né? Então, isso é um indicador. Ok? Nós não tomamos a decisão. A coisa veio até você e você precisa analisar se é aquilo mesmo ou não. Aí, depois disso, de mais ou menos um ano trabalhando assim, daí a gente conseguiu uma sala aqui, no discernimento, em Foz do Iguaçu, que abriu, né? Uma pessoa saiu e aí o pessoal do discernimento avisou a gente que tinha a sala liberada. Então, isso é um exemplo simples de um indicador. Claro que existem outros, né? E cada um aí daí precisa se atentar, né? Poderia falar um pouco sobre a numerologia na página 15? Os tipos de liderança? Qual que é? Desculpa, numerologia? Numerologia, página 15. Tá, de geral? Geral, pediu? Ela pediu só então, isso. Tá, então vamos lá, vamos em frente. Então, olha só que interessante, ele tem a liderança traforista. O que é isso? É um estilo, um tipo de liderança que os olhos, né, o líder, ele está energeticamente e consciencialmente voltado para o melhor do outro. Então, assim, mas ele não é poliana, tá? Então, assim, por mais que ele enxergue as dificuldades daquela pessoa, os pontos fracos dela, mas ele é otimista. Ele dá o peso maior para os talentos conscienciais, para os traços força. Então, tudo que ele for trabalhar com aquela pessoa, ele não vai ficar pensando mal da pessoa porque ela é ruim naquilo. Gente, ninguém é competente 100% em tudo. A gente vai desenvolvendo habilidades, conhecimentos e atitudes com base nas nossas vidas. De uma vida para outra, de uma vida para outra, e assim vai indo. Então, a gente precisa ter muita paciência com a gente, né? E com os outros também. Então essa liderança traforista, ele enxerga, ele é realista, ele vê pontos fortes e pontos fracos, traços fortes e traços fracos, inclusive traços faltantes, tanto nele quanto nas outras pessoas. Contudo, ele preza, na hora de interagir com essa pessoa, ele vai procurar o melhor daquela pessoa. Por que isso? Tem uma lógica evolutiva por trás disso. A hora que a gente enfoca no melhor do outro, o ganho de energia que você contribui com essa pessoa é enorme. E aí contribui inclusivamente para ela ter mais autoconfiança, fazer o melhor dela, se sentir satisfeita, se sentir útil evolutivamente, querer contribuir mais, isso dá muito ganho de automotivação. E para a gente viver nessa dimensão intrafísica, que é um hospitalão, que a coisa não é fácil, tem mais gente complexa, complicada, né, dependente, vítima, né, se coloca na condição de vítima, do que pessoas que realmente assumem a autoliderança, buscam evoluir por si mesmas e buscam, inclusive, ajudar os outros. Por mais que, de modo geral, eu penso que a maioria das consciências, elas são benignas, né, elas têm um bem, né, elas não querem o mal, né, eu penso que as pessoas, elas querem o bem, mas falta muita lucidez multidimensional. Elas não têm noção da realidade. A realidade não é só física, ela é multidimensional. Então, imagine, essa baixa lucidez, ela traz muita traço fraco, né? Muitas dificuldades, ainda as emoções que a pessoa não sabe lidar, e a gente erra nisso. A vulnerabilidade, exatamente. As pessoas, as consciências, elas ficam muito vulneráveis ao assédio, aquilo que não é bom, né? Aos assediadores, né? Agora vamos caminhar aqui na numerologia. Mas vamos lá. Vamos em frente. Aí, gente, liderança harmonizadora. Então, aquela que busca harmonizar os ambientes, os convívios, mas a harmonização não quer dizer panos quentes, tá? A harmonização é diferente. Ela é resolução, mas resolução com leveza.
Esse que é o pulo do gato. Não é pseudo-harmonia, que nem o Fábio está trazendo aqui. Liderança altruísta, ou seja, ela não está com foco no melhor para ela, ou para o grupo dela, para a família dela, para a instituição dela, para a ONG dela, para a empresa dela. Ela está pensando no melhor para todos, ela quer contribuir. E é legal, porque assim, a gente está num momento aí com jovens líderes, que eles têm, essa pessoa da nova geração, eu me identifico muito com eles, eles já vieram com essa filosofia de agregar valor. Então, as empresas que esse pessoal está montando, inclusive tem amigos nossos aqui, do nosso lado, né, Jorge? Que a intenção é avançadíssima, super qualificada. Trabalhar lá com plantação orgânica de alface, criou uma metodologia bem bacana, super acessível, e leva isso para comunidades né, que não têm essa possibilidade de ser empreendedor e tal, mas que cria essa possibilidade de que eles sejam, né? Vamos começar a fazer isso, ensina a fazer isso para que elas tenham autossustentabilidade. Isso é o máximo, gente. Isso é agregar valor. Isso é você melhorar, ajudar as pessoas a melhorarem a vida. Isso é altruísmo, né? Questão da liderança aglutinadora. Então, a facilidade que aquela consciência, aquela pessoa tem de por onde ela vai, pelas ideias que ela tem, pela força presencial, pelo processo energético, pela intenção qualificada, ela aglutina, ela chama a atenção das pessoas, e as pessoas querem trabalhar com ela. E aí eu vou fazer um adendo, que tem muitos coordenadores que falam assim para a gente, né, pedindo ajuda, mas falta voluntário na minha instituição. E o trabalho é tão lindo, né? Mas falta voluntário. E eu falei, puxa vida, que coisa, né? Mas me diga uma coisa, o que você está, que tipo de atitudes você tem tendo que você mesma não quer trabalhar com você? Né? Porque assim, muito do nosso estilão de ser, enquanto líder, ao invés de aglutinar, ele afasta. Então, o líder, é muito sério ele ter autocrítica, né? Ele percebeu no que ele está pondo uma mão ali mais de comando, controle, e que não vai funcionar, meu amigo. Ainda mais em voluntariado. Uhum. Voluntariado é liberdade. Voluntariado é liberdade consciencial. E precisa estar atrelado a significado, a propósito de valor, senão não vai. Propósito de valor evolutivo. Liderança tarística. Aí eu pulo do gato da conscienciologia, né? Que é o quê? Ao invés de nós, que já em várias vidas, a gente foi assistencialista, ajudou muita gente, né? Com dinheiro, com comida, né? Com casa, com moradia, enfim. As nossas famosas bolsas família, né? A gente já trabalhou muito com isso. Então, agora, esse momento é o quê? Você não vai abrir mão de fazer isso, é lógico. Se a pessoa precisa estar doente, precisa comer e tal, a gente vai ajudar nesse sentido. Mas não é só isso, não é só consolar a pessoa com a comida, com aquela educação básica e com a casa, né? Não é só isso. É ajudar que ela tenha autonomia consciencial, que ela tenha autossuficiência evolutiva. E aí que entra o processo da tarefa do esclarecimento, que é trazer essa realidade multidimensional para as pessoas que estão abertas para aquilo, né? E não só isso, né? Mas a questão do esclarecimento enquanto que ela tem um poder consciencial. Ela pode. E se ela puder ainda, sendo o melhor e ajudando os outros, melhor ainda, né? Então, né, é mais nesse sentido. Então, vocês veem que ele é uma eneromelogia, mas ao mesmo tempo parece que vem num crescendo também, né? A liderança evolutiva, vocês podem procurar aí na internet, tem um pessoal lá dos Estados Unidos já falando de liderança evolutiva. Eles não são da conscienciologia, mas certamente são nossos amigos evolutivos, porque o que eles trazem de liderança evolutiva tem muito a ver com o que nós falamos aqui na conscienciologia. A única coisa que ainda eles não, e que eu gostaria de convidá-los para a gente se conhecer e trocar ideias, é que eles chegam até um ponto, que é a questão do agregar valor, melhorar o planeta,
através das suas atitudes, trabalho colaborativo, economia colaborativa, empreendedorismo consciente, capitalismo consciente, eles falam muito disso, e é muito sério. Isso aí é uma grande virada para o planeta. Agora, o que eles ainda não falam e que eu acho que é por pura falta de informação e ignorância, acho que se a gente conversar aí vai ser interessante, que é a questão do paradigma consciencial. Que existem as bioenergias, que existem outras dimensões, que nós não somos só essa realidade. Então, somar isso tudo, essa liderança evolutiva, ela não vai mais enfocar no processo A e B, esquerda, direita, né, de lados, de grupos. Não, é um todo, é uma rede, é um coletivo. Nós podemos, através da autoliderança de cada indivíduo, e essa autoliderança de modo ético, cosmoético, universalista, fraterno, a promover toda uma mudança de patamar evolutivo do planeta como um todo. Então, é uma proposta de um outro estilo de liderança que ele não é puramente comando-controle, que isso não funciona mais. Inclusive, liderança compartilhada também não funciona. Por quê? Porque a liderança compartilhada, ela é delegar poder, é compartilhar poder. Então, eu faço essa parte e você faz essa outra. Eu permito com que você troque ideias comigo, mas a última palavra é a minha. Vocês podem procurar na internet, gente. Teoria da liderança compartilhada. É um nome muito bonito, a ideia é boa, mas ela não é muito avançada. Por quê? Porque ela só divide o poder até determinado ponto. Depois a decisão é daquele líder e não dos outros. E aí que a gente traz a ideia da liderança interassistencial universalista. Por quê? Porque ela é uma via de mão dupla, ela é uma relação ganha-ganha, e aí tem uma ideia que eu não lembro se eu coloquei aqui, mas é da coliderança evolutiva, que é o quê? Todos são líderes. Cada um tem o seu estilo de liderança. E cada situação multidimensional evolutiva requer um estilo de liderar. Então, nós, meus queridos amigos, nós precisamos um dos outros. E é aí que entra um grande entendimento sobre a interdependência evolutiva. Porque se a gente aprender a conviver de modo sadio, positivo, gostar um do outro, né, de modo afetivo, gostar de gente, gostar de consciência, assumir o seu estilo de liderança, assumir a sua singularidade consciencial, assumir a sua autoliderança evolutiva, e aí com isso trabalhar ombro a ombro com os demais, a gente não precisa andar em fila. Nós podemos andar juntos, cada um com seu nível evolutivo, com a sua maturidade consciencial, contudo, a gente consegue andar junto. Claro que ninguém vai ser igual a ninguém, isso é impossível. Né? Pelo contrário, acho que, inclusive, a própria conscienciologia incentiva a singularidade consciencial. Porque sem singularidade, sem originalidade, não tem como a gente evoluir. Como é que você vai evoluir sendo tudo igual? É totalmente louco isso. Não sei como é que pensa um negócio desse. Não tem como. Igualdade nunca vai existir. Foi onde a gente errou na época da França. Acho que foi a maior P que a gente fez, a maior M que a gente fez, foi justamente pedir igualdade. O mais sério do processo evolutivo não é a igualdade. É justamente vivenciar a singularidade, a originalidade. Então, imagina, se a gente tivesse defendido o negócio da liberdade, né? Fraternidade e singularidade, ia ser o máximo, não ia? A gente não ia ter errado tanto, né? O pessoal que esteve lá na França não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que ele teria dado outros rumos para a humanidade hoje, né? Tanto que o pessoal americano acertou mais, né? Os Estados Unidos acertaram mais. Então, é isso, minha gente, o negócio da interassistencialidade e do universalismo. André. Sim. Parabéns, Simone. Talvez menos cabeça tivesse enrolado, né? Se tivesse Também mudado. acho. Então, tá bom. Uma coisa que eu achei interessante que você trouxe dos Estados Unidos, que, do ponto de vista do erro, é a questão do exemplo do Abraham Lincoln. Você vê, ele foi talvez um dos melhores presidentes, né, dos Estados Unidos, talvez o maior até agora. E aí tem que se estudar melhor, mas ele teve essa história que ele teve diversos empreendedorismos e faliu diversas empresas. Aí depois, lá pelas tantas, a coisa deu certo, aí ele tentou diversos cargos
pequenos, deu tudo errado, aí lá para frente ele chutou, foi lá para o governador e foi para presidente e ganhou. Então, quer dizer, é uma história de sucesso inesperado, que nem você falou. Ele errou muito e aprendeu com esses erros. Tanto que ele chegou ao processo da presidência mais maduro, né? Ele não chegou precoce, novo, né? Então, agora, ele ouvia muitos outros, né? Ele teve que ouvir, ele não era né? um cara, pelo menos o que a gente vê, né, da biografia, ele não era um cara egoísta, né? Isso é bem interessante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso na fatologia, na página aqui 13, terceira linha, a anticonflituosidade do líder. Como que isso é importante, como ele cultiva isso, como ele, de alguma maneira, mensura a evolução dele quanto a esse ponto. Você pode comentar? Isso é interessante, até o estudo do pessoal do Arbinger Institute, que eles têm vários livros, mas tem 2 deles que eu acho fantástico, que é Saia da Sua Caixa, eles são americanos, e um outro que é Resolução de Conflitos, a opção pela paz em organizações e famílias. E é muito bacana porque lá eles colocam a pesquisa toda no livro. Eles dão as técnicas, como é que a coisa aconteceu, é muito rico. Tem nas referências aqui no verbete. Então, o que é o processo da anticonflituosidade? Gente, tem a ver com o processo emocional, direto. Então, assim, não fuja das emoções. Sinta-as e compreenda-as. Não adianta correr de você mesmo, que é o negócio igual aquela piada, né, o cúmulo da rebeldia, né, que morava sozinho e fugiu de casa. Não adianta, isso aí não funciona, né? Não funciona. Então, assim, anticonflituosidade é porque o que a gente percebeu nas preceptorias, né, e até o Fábio pode estar falando também aí, que a maioria dos enroscos em termos de relacionamento do líder, e aí entra uma outra crença, de enxergar as coisas como existem os líderes e existem os liderados. E aí, quando você pensa em líder liderado, aí se mistura com esse bolo aí das emoções, que a pessoa não lida bem, e aí acontece daquela coisa, né? Você imagina só, um líder que não lida bem com as suas emoções, não para sentir aquilo e compreender, levar para o mental soma, né? Compreender o processo, mas você não vai compreender se você não sentir. Você precisa sentir. Então, se está com raiva, sinta essa raiva. Compreenda de onde que está vindo essa raiva. É com relação a quê? O que eu pensei antes, durante, depois? Quais são as minhas atitudes, meus comportamentos quando eu estou com raiva? E as consciências envolvidas, quem que eu chamei para junto de mim, né? Então, tudo isso é muito sério. Isso aí a conscienciologia trata bem no processo da autopesquisa, né? Então, precisa aprofundar. Então, não corra das emoções. Segura o boi pelo chifre, né? Então, vamos entender que boi é esse, qual o tamanho do chifre, né? Tudo isso aí. E aí, a gente, deixando de modo mais natural esse nosso convívio com as próprias emoções, a tendência que a gente tem percebido é a redução dos conflitos íntimos. Porque daí a pessoa não passa mais a brigar com ela mesma. Porque quando a gente está com essas emoções mal resolvidas, a gente está brigando o tempo todo com a gente mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente está brigando com a gente mesmo, a gente começa a achar que as coisas... você começa, aí que vem o negócio, a raiz, ao meu ver, da competição. Então, quanto mais alto o conflito, mais competição a pessoa... Ela enxerga as coisas como se as pessoas quisessem destruir ela, que não estão entendendo, que não sei o quê. Então, ela entra para o veio da competição. E aí, perdeu-se tudo. Aí, a liderança comando controle, ditatorial, autocrata, com base no poder, status e prestígio, posição, aí perdeu toda a assistência. Aí ela desconecta com coisas mais avançadinhas, mais evoluídas, ideias melhores. Inclusive, o que a gente fala na conscienciologia, com as equipes extrafísicas de amparo. Né? Desconectou, não tem como. Né? Agora, se ela consegue lidar com essas emoções, compreender, criar estratégias para, quando eu sentir raiva, o que eu vou fazer com isso? Né? Enfim, desdramatizar, né, o processo emocional. Agora, aí ela diminui os conflitos e ela passa a não ter conflito também com os outros. Sim.
Eu queria só que você aprofundasse se tem a ver com isso, e se tem alguma coisa mais importante com relação a 2 linhas abaixo, que é a 5ª linha, que você fala das crenças irracionais sobre liderança. Tem tudo a ver. Tem uma conexão direta. Tem muita relação. Lembra quando eu falei aqui que tem uma crença irracional de que o líder não pode ser afetivo? Isso é muito sério. E aí o que acontece? A gente quer firmeza sem leveza. Aí quebrou tudo, né? Aí é igual tratar com cavalo selvagem, né? Então, sim, assim, não dá, né? O processo do convívio, das inter-relações ficam terríveis. E aí, daí que surgem as guerras, né? Porque a guerra, ela começa num autoconflito. Sim. E aí, se aquele autoconflito, o pessoal tem muito poder e influencia muita gente, ele vai gerar guerra, é inevitável. E aí tem vários tipos de guerra, né? De um grupo contra o outro, né? De eu tenho que defender a minha casinha, você não pode pegar os meus alunos porque são meus alunos. André, o que a gente percebe aqui na prática, não sei se está ouvindo aí, na prática, o líder acaba brigando com os próprios indicadores em relação a si mesmo, né? Então ele não aceita determinados traços conscienciais. Veja se está, bate só, ver se está funcionando. Agora tá. Então ele não aceita, o que a gente vê na prática é que o líder acaba brigando com os próprios indicadores, então ele não aceita determinados traços conscienciais. Então ele fica em guerra consigo mesmo. Então como é que a pessoa sai da guerra consigo mesmo? Ela tem que primeiro, acho que o primeiro passo é ela aceitar, né, os fatos, né? Então esses indicadores, eles têm alguma base na realidade? Não adianta eu brigar contra o diagnóstico, né? Que nem o paciente, nossa, você tem um problema de saúde aí. Ah, não tem. Não adianta, o médico está dizendo. Tem exames que detectam isso e estão confirmando isso daí. É mais inteligente, né, começar a tratar o problema e não brigar com ele, né? Então, ao sair desse processo autoconflitivo, a partir da autoaceitação, ele começa a ter mais realismo em relação a si mesmo. E no aprofundamento dessa autopesquisa, ele começa a valorizar mais também os feedbacks que ele começa a receber. Então, ele começa a brigar mais com os feedbacks que ele recebe dos outros. Os outros passam, ao invés de inimigos dele, passam a ser pessoas que trazem algo importante, né? Informações importantes que podem ajudar ele a ser uma pessoa melhor. Então, ele passa a valorizar isso. Sim. E dentro dessas crenças, só para, né, finalizar isso aí, a gente identificou algumas, assim, claro, tem várias, mas tem umas que são padrão, tanto dentro do processo de voluntariado, quanto de empresas e outros locais, né? Então, o primeiro deles é que não pode errar. Entendi. Esse é o padrãozão, assim, geral. Ah, eu não posso errar. O que acontece se ele errar? E aí? Fala aí. Porque o grande medo do líder, no caso, principalmente de lideranças mais seguras, e aí essa crença é muito comum na liderança, né? Então, por exemplo, eu não posso errar. Mas não é que eu não pode errar. Ele não pode errar por quê? Isso gera um medo nele, porque se ele errar, ele entende que ele vai perder poder, ele vai perder autoridade frente ao grupo. E isso ele vai, com isso ele vai perder também o afeto do grupo, enfim, aí para ele isso tudo tende a ficar muito dramático, né? Então, por que é irracional? É irracional porque isso é insustentável, todo mundo erra. Então, quando o líder começa a olhar isso com mais clareza, não, mas peraí, eu posso errar, todo mundo erra. E pelo contrário, o líder que mostra que ele erra e reconhece seus erros, é um líder que ele tem até mais respeito dos grupos e das pessoas. Eles colocam mais ombro a ombro com as pessoas. E as pessoas tendem a valorizar isso. Então, é desfazer determinadas crenças irracionais que muitas das vezes têm origem na mesologia, na família, no grupo familiar, ou historicamente dentro do ambiente da sociedade, e por aí vai. Vocês não veem que, por exemplo, isso daí não tem a ver com o estilo de liderança, que às vezes tolhe outras lideranças internas? Porque quando eu deixo o outro muito na minha mão, eu sou o grande líder, eu falo, ó, tá vendo, você errou, eu tiro um pouco o seu poder temporariamente, porque aí, cara, ele precisa de mim. Eu estou mostrando que eu sou aqui o alfa, né? Então, aí você vê que isso perde também aquela condição desses liderados crescerem e inovarem também, não é? Mas o problema é olhar o outro como liderado. Exato. Esse que é o problema. E na nossa visão, dentro dos estudos da liderologia, certo, evolutivamente, vamos pensar, não existe líder e liderado. Existe postura de pessoas, de consciências que se colocam como liderados. Por quê? Porque entra a subjugação, a submissão e a vitimização. Vamos imaginar um contexto diferente. Imagine-se, mundo ideal, né? Imagine-se que
todas as consciências, independente do seu nível evolutivo e da sua maturidade consciencial, elas assumam a sua singularidade, elas assumam a autoliderança evolutiva. O que você acha que vai acontecer? Precisa líder e liderado? Não precisa. Porque a hora que eu me coloco disponível para contribuir, eu não sou mais liderado. Eu sou líder também. E é possível existir nesse sentido, que todos assumam a sua estilo de liderança, a sua singularidade, buscando o melhor para todos. Entendi. Isso é possível. E atreladas tem uma crença irracional relacionada a isso também, que é a ideia de que quando a pessoa assume e tem mais poder, isso implica necessariamente na perda de poder dos outros. E isso tem a ver com o modelo anacrônico de liderança que a gente vê, que é esse modelo mais estilo comando-controle. Você vê principalmente nas ditaduras, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Se alguém aumenta seu poder, isso implica na perda do poder. E grande parte do poder dele vem do mito, né? Não, porque é o grande líder, né? Iluminado. Então, se ele é iluminado, ele não pode errar. Ele não pode reconhecer erro. O grande problema do Kim Jong-un ali é que não pode reconhecer 1 milímetro de erro. Porque isso abala todo o processo no qual esse poder é construído, né? Então, tem muitas crenças, tá? Essa é a principal. Eu gostaria de citar as outras duas para vocês pensando. Eu nem vou entrar, mas só vou citar para vocês botar a pulga, né? Atrás da orelha. A outra é o seguinte, de comandar ser considerado liderar. É um grande equívoco. Comandar não é liderar. É o cara que realmente ele não assumiu a liderança. Ele é chefe. Quem comanda é chefe. O líder, ele não comanda. É diferente. E aí que entra a nossa ideia de coliderança evolutiva, que inclusive convido a todos para o acoplamentário do dia 21 e 22 de julho, que a gente vai fazer um lançamento surpresa lá nesse acoplamentário, de umas técnicas. Então, aproveitem. E aí, essa questão que a formalidade é a terceira. Então, medo de errar é não poder errar, a questão de achar que comandar é liderar, e a última questão de achar que todo líder precisa ser formal. Formalidade não significa liderança evolutiva. E aí entra o poder consciencial. Isso, só para provocar. Vou fazer um comentário aqui em relação ao que estava sendo falado antes, que também pode surgir uma falácia ou uma justificativa de que isso viraria uma confusão, já que tem muitos líderes, e aí, né, quem que vai decidir o que vai ser feito primeiro? Uma galera vai para cá, outra vai para lá. E a falácia é por quê? Porque isso não inviabiliza que cada um esteja cumprindo determinados papéis e acordos dentro de uma organização. Isso é outra coisa, porque normalmente a visão tradicional de liderança, ela vem de uma hierarquia pela confusão dos papéis que aquela organização exige com liderança, um lidera o outro. E quando a gente tem essa liderança, essa atuação em coliderança, cada um sabe o papel que assumiu de boa vontade, né, dentro daquela organização, e sabe que tem liberdade também para se posicionar perante as novas atitudes ou as novas informações que vão surgindo com esse processo. Então, a coliderança evolutiva não inviabiliza o trabalho natural de papéis e funções. Em Efeitologia, página 14, último item. Pode explorar o efeito da responsabilidade multidimensional na vida humana e fazer uma correlação com a Orto Pensata, da página 13? Na liderança, o caráter e a exemplificação cosmoética do líder são superiores ao poder da sua autoridade. E o líder interassistencial faz, ensina e comanda. Do efeito era qual ali? Da responsabilidade multidimensional na vida humana. Ah, sim. Uhum. Aí com as ortopensatas. Com as ortopensatas, né? Isso. Está aqui. Uhum. Beleza. Bom, então veja só que interessante. A responsabilidade evolutiva na vida humana, quando você amplia a sua lucidez multidimensional através do seu
desenvolvimento pessoal do parapsiquismo, então não tem muita saída, né? Porque enquanto a gente estiver nessa monovisão, sem desenvolver o processo do parapsíquico, realmente a gente vai ficar com uma visão menor do que é responsabilidade. Você vai ficar só com o foco no papel intrafísico, no papel físico. Ah, pai, mãe, amigo, empreendedor, né? Isso é pouco, né? E aí, o que a gente percebeu? Quando no curso Autoliderança Evolutiva, a gente faz aquela pergunta cretina, né, de começo de curso, né? O pessoal, mas não tem material, né? Mas e o slide? Não, você é o material. Você é o maior material avançado desse curso. Então, para que eu vou usar slide? Para que eu vou... Não, gente, é a roda aqui, roda viva, né? Roda viva. Suas experiências multisseculares é que são o curso. E o pessoal fica louco com isso, né? E aí, qual que é a primeira pergunta? Quem é você enquanto consciência? Esquece os seus papéis. Esquece tudo. Quem é você enquanto consciência? Aí a gente fica um bom tempo nisso aí, sabe? E é esse que é o core da coisa. Esse que é o mega foco. E aí, quando eu falo de responsabilidade evolutiva, e aí até atrelando nessa questão da liderança, o caráter e a exemplificação cosmoética do líder são superiores ao poder da sua autoridade, isso é o poder consciencial, gente. Aquilo que ele expressa enquanto consciência do seu melhor, isso que é a autoridade dele. Isso é o poder consciencial que ele tem, e não o poder temporal. O poder temporal são esses papéis intrafísicos. São importantes? Não estou descartando os papéis. Mas você não é isso. Você é mais do que isso. Então, a hora que a gente perde essa noção e passa a ser o papel, aí a gente perde a cosmovisão. E aí a gente diminui a nossa responsabilidade evolutiva. Então, é o contrário. É aumentar a lucidez, lembrar o tempo inteiro, 24 horas. E eu estou aplicando essa técnica e é bem legal. Porque a hora que minha lucidez, eu vejo que vai dar aquela baixada, Simone, você é consciex, você é uma consciência extrafísica, eu estou em missão aqui. E aí eu até brinco comigo, assim, né, eu falo assim, Houston, a missão está ficando difícil aqui agora, está faltando ar, né? E aí eu falo, respira de canudinho que ainda dá, né? Então, assim, lembrar esse Houston o tempo inteiro. Lembrar que é como se a gente fosse astronautas vindo de outro lugar e que nós estamos aqui nesse ambiente porque nós estamos com uma missão muito clara. Não temos o manual, né? Mas temos a bússola. Cada um intimamente, lá dentro, tem uma ideia, sim, do que é importante fazer e do que não é. Não me iludam, tá? Porque eu não sou besta nem nada. Vocês sabem, cada um sabe. Eu penso assim que todas as consciências têm as ferramentas que precisam dentro de si mesmas. É a bússola intraconsciencial que a gente fala na conscienciologia. É intraconsciencial, não extra. Ela não é, exatamente, porque tem muita gente que às vezes que vai atrás querendo um remedinho, sabe, Pedro? Ah, mas você não tem uma resposta para isso? Não tem. É você que tem a resposta disso. A gente só faz as perguntas cretinas, né? Em Mitologia, página 15, primeira linha. Poderia dar exemplos de mitos da liderança? Os mitos da liderança têm muito a ver com as crenças irracionais que a gente trouxe. É praticamente grudado o negócio. É o mito de que o líder não pode ser amigo da sua equipe. Vocês já viram isso, não viram? Que a hora que a pessoa assume uma liderança, né, de função mesmo, de cargo, tem que você precisa ser formal. Você não pode sorrir, viu? Já me falaram isso, né, que eu não podia sorrir. O mito que você tem que imitar o líder formal, porque daí cria-se um modelo, né? Uhum. Aquele cara chegou no topo, né? Aqui no caso da conscienciologia, pô, aquele Picon lá, né? Tá tantos anos, né, quando ele Picon, né? E aí o pessoal, ingenuamente, tenta copiar o estilo daquele Picon, copiar o estilo daquele líder, né? E não vai dar certo para você. Não vai funcionar. Você tem que ser você. Essa aqui é o grande pulo do gato. Então, esse eu acho que é um dos maiores mitos assim, com relação à liderança. Ok.
Só pedir para eu divulgar aqui, ó, pré-evento gratuito para o encontro de intermissivistas de Estrasburgo, que vai acontecer em novembro, né? Lá no final, dia 11 de novembro, 9 a 11 de novembro. Mas esse pré-encontro vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu no dia 7 de julho, né? Daqui a 2 semanas, lá no Discernimento, de 5h30 às 19h30, que é de 5h30 da tarde às 7h30 da noite. A ideia do pré-evento para inscritos e interessados em conhecerem mais os detalhes sobre a programação do evento, sugestão de roteiros, hotéis e dicas de viagem, oportunidade de interação entre inscritos para formar grupos, planejar itinerários e assim por diante. E vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook. Então, 7 de julho, na parte da tarde, 5h30 às 7h30. Ok? E agora, em Fatologia, página 14, final da penúltima linha. A hipótese de a interempatia levar ao maxifraternismo. Poderia expandir essa hipótese? Eu fui assim, é uma hipótese, eu fui pela lógica, né, dentro do processo das hipóteses. Porque o que é a interempatia? Então, a empatia simples, isso aí macaco tem, né, cachorro tem, né, quando precisam montar uma estratégia, né, que nem o pessoal brinca, né, quando precisam montar uma estratégia para conseguir o que eles querem, eles usam a empatia. Então, os bichos já têm isso, está tudo certo. O que a gente precisa aprender é sair disso. É não usar a empatia de modo egoísta. Né? Tem vários políticos que são exemplos aí, que usam o processo da empatia, que é se colocar no lugar do outro, compreender as necessidades do outro para usar isso contra ele. Então, não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando da interempatia, que é um processo mais embaixo, né, mais avançado. É usar compreender as necessidades das consciências, das pessoas, dos grupos, né, dos contextos, dos paracontextos, e você está ali para fazer o melhor, e não para tirar daquilo. Né? É igual o exemplo lá que a gente pensou no processo do Paraguai. A gente não vai tirar nada do Paraguai, nem da África, nem de lugar nenhum. Nós vamos lá para doar. O nosso papel é de levar. Vocês estão em tal aqui. O que nós podemos aprender com vocês e o que a gente pode trazer aqui para ajudar aqui no país? Então, é diferente. É você se colocar no lugar desse outro, mas realmente porque você gosta de gente, você gosta de consciência, você gosta de bicho, e você quer o melhor. E não o melhor para você. É o melhor para aquele pessoal lá, é melhor para aquele grupo, melhor para aquele país. Né? Então, é por aí. E pensar desse jeito, ao meu ver, ele leva você, inevitavelmente, ao maxifraternismo, ao universalismo, a compreender mais as ideias da própria paradiplomacia, porque a paradiplomacia e a paradireitologia, elas envolvem muito o contato multidimensional com esse pessoal. Não é puramente conversar intrafisicamente, mas é você chegar lá no ambiente e falar com as consciências que não têm esse corpo físico, que estão lá naquele local, e falam: quem que é você aqui? Que está chegando aqui uma Guarani aqui invadindo o negócio, o que é isso, né? Calma, gente, vamos lá, deixa eu conversar, deixa eu me apresentar. Então, essa apresentação, ela não é só intrafísica, ela é extrafísica. E isso tem relação total com a interempatia. Então, não é só eu ter empatia com as pessoas que você acha legal, que são parecidas com você. Não. Pelo contrário, ela é universalista. A interempatia, ela é universalista na sua base. Parafatologia, página 14, penúltima linha. A Comunex Impatium. Por gentileza, aprofundar. É possível compartilhar experiências vividas na Comunex Impatium? Então, a Comunex Impatium, ela tem relação com o processo ali da Europa. E quando nós tivemos a oportunidade, a gente fez uma viagem, né, ali para aquelas regiões, a gente fez ali Itália, né, França, Portugal, né, enfim, Grécia, a gente andou por ali. Mas eu tive algumas experiências muito marcantes, e a minha hipótese tem a ligação com a Comunex Impatium, que é essa comunidade que ela é extrafísica, ou seja, ela não está nessa dimensão, ela está numa dimensão extrafísica, e que o core dela é o processo da empatia. Quando nós estávamos ainda dentro do avião, e que o piloto avisou que nós estávamos chegando já na Itália, que ia pousar, pensa, avião, gente, o negócio é fechado, ok? Lacradinho, né?
E eu tive uma olorização. Então, eu senti o cheiro da Itália. Mas nessa vida, eu nunca tinha ido para a Itália. Embora os meus avós tenham vindo da Itália. Italiano. E aí, quando eu percebi aquele cheiro, e que aumentou o meu processo, melhorou a minha respiração, abriu minha cabeça, começou a vir umas ideias assim bem avançadinhas, que eu nunca tinha pensado sobre o processo de empatia, que daí já me veio as ideias da interempatia, veio a ideia de ler de novo o livro do professor Valdo, da Mabel, sobre o professor Valdo, que é sobre o Zéfiro, né? Veio aquela ideia, ó, leia o Zéfiro de novo para entender o negócio da interempatia. Interempatia, né? Tipo... E aí eu sentindo aquilo e senti um amor, assim, um amor muito grande dentro do avião. Ele ainda decolou. Como assim? Gente, foi segundos aquilo. O cara estava aterrissando. E eu senti cheiro, senti aquele amor enorme e senti que tinha muita gente que me amava também. E que era um amor puro, sabe? Transcendia qualquer coisa. E aquilo me marcou muito, me marcou demais aquela aterrissagem. E aí eu comecei a fazer essa correlação. Então, o quanto que a gente consegue... E eu falei, isso aqui é um negócio legal, isso aqui eu nunca mais posso esquecer. Isso aqui vai ficar gravado. Essa sensação, esse sentimento, essa conexão aí que eu tive com algo, né, que daí que veio a hipótese de ser com essa Comunex, de alguma maneira eu acessei energeticamente o negócio. E por ideia e por energia. Eu falei, o que eu tenho de mim que me facilitou essa conexão? E aí eu convido todo mundo a refletir sobre o que você tem dentro de você, que é evolutivo, que é positivo, que é muito legal, que é o diferencial, que é o original teu enquanto consciência, e que isso que te mantém no seu melhor. O que cada um de nós temos? Que eu tenho certeza que todos têm. Certeza. Então, pega isso. Se abra para isso. E vamos procurar viver isso 24 horas? Vamos buscar ficar num patamar melhor? Essa aqui é a proposta. Ok. Mega Pensenologia, página 13. Poderia ampliar o Mega Pensene líder interempático interconecta? Essa aí fui eu que inventei esse negócio. Me veio, né? A hora que eu estava fechando o verbete, eu fiquei pensando e me veio essa ideia. Eu penso muito assim, ó. Lembra que o próprio professor Valdo aqui, né, e outros pesquisadores comentavam que a grande diferença de nós estarmos nessa dimensão intrafísica e nós estarmos na dimensão extrafísica é que na dimensão intrafísica a gente tem a oportunidade de interagir com os mais diversos tipos e níveis evolutivos de consciência. Vocês lembram disso? E que extrafisicamente a gente ficava mais restrito, porque a gente ficava mais com os nossos afins, devido ao processo da frequência energética nossa, que tem ligação com os nossos pensamentos e sentimentos, que é o Pensene. Então, aí me veio essa ideia. Se o líder que já alcançou esse patamar da interempatia, eu penso que ele consegue as mesmas interrelações diversificadas, conscienciais, que ele consegue aqui no intrafísico, com os vários tipos de maturidade, de consciência, em vários níveis, ele também consegue no extrafísico. Por exemplo, vamos imaginar no extrafísico um monte de comunidades diferentes, com vários níveis evolutivos e de maturidade. E aí isso muda o padrão de energia. Se eu sou lá, se você é um líder interempático, muda o processo teu de energia. Você consegue plasmar isso diferente e conectar melhor com qualquer tipo de frequência energética. Então, se eu estou no extrafísico e sou esse líder interempático, eu consigo ir visitar ou fazer parte tanto de uma comunidade super avançada, como de uma... posso ser convidado para conhecer essa comunidade super avançada, por mais que eu ainda não seja aquela consciência super avançada, mas eu posso ser convidado a conhecer, quanto posso ir lá naquela comunidade super atrasada, que está lá na época do sei lá do quê, nem consigo imaginar, mas entende? A pessoa, ela consegue, a consciência, ela consegue ser convidada, consegue ir adentrar as vários tipos de comunidade, devido a isso.
Então, ela consegue se conectar com essas comunidades, e eu imagino, daí, devido aos estudos da liderologia, que é dentro da especialidade parapoliticologia, de que esse líder, ele é um parapolítico também. Porque daí ele consegue fazer negociações parapolíticas entre essas diversas comunidades extrafísicas. Como? Não faço a mínima ideia. Mas vamos pesquisar, né? Quem tem interesse nisso, ajuda aí. Simone, eu tenho algumas questões que gostaria de ouvir as suas interpretações. Pergunta lá da Suíça, né, de Berna. Em Fatologia, página 13, quinta linha. As amizades evolutivas entre as mais diversas etnias e culturas. Poderia aprofundar? Porque assim, você passar a olhar as pessoas, não só enquanto seres humanos, porque eu acho isso pouco, mas já é um começo, né? Olhe as pessoas como seres humanos. E aí, quando você entender isso, na prática, de olhar as pessoas como seres humanos, olhe-as enquanto consciências. Isso vai fazer total diferença. Aí, gente, cai essa maldita dessa ideia, dessa cultura de gênero, cultura de feminista, que eu acho tudo uma porcaria isso aí. Por quê? Porque falta visão, cosmovisão, falta paradigma consciencial para esse povo. Quantas vezes eu já fui homem, quantas vezes eu fui mulher? Isso não importa. Importa a consciência que eu sou. Então, olhe para essas consciências todas enquanto consciências, e não enquanto etnia, enquanto cultura, enquanto nível cultural. Dane-se isso. É nesse sentido. Fábio colocou um negócio muito sério. Olhá-las enquanto amigos evolutivos. Nós podemos ser amigos evolutivos, por mais que você não concorde com as ideias que aquela pessoa está trazendo. Tem um exemplo que eu gostaria de dar aqui, Pedro, nesse sentido, que eu acho importante. Nós participamos de um debate com os nossos amigos aqui do Instituto Mises, Paraguai, o Marcos e o Jorge, e eu achei fantástico a questão da postura no debate. Porque a gente estava debatendo, né, a questão do capitalismo e do socialismo, a liberdade ou o socialismo. E essa postura deles de respeito consciencial, com ideias totalmente anacrônicas, totalmente diferentes, né? E contrárias, opostas ao que eles estavam colocando. Gente, muita amizade, muito respeito, sabe? E isso eu achei, eu falei para eles, assim, eu que achei alto nível o negócio. Esse respeito consciencial, né? De olhar o outro como ser humano. Puxa, ele está trazendo uma ideia que eu não concordo, para mim não tem lógica. Mas, ok, tudo bem, não preciso agredir. Em momento nenhum do debate houve agressão verbal e nem energética da parte deles. Então, isso, assim, eu acho um exemplo para a gente pensar, sabe? O quanto que a gente, de fato, consegue fazer isso. Principiologia, página 14. Por favor, comentar, ele cita aqui alguns princípios, né? O princípio evolutivo do autoesforço insubstituível. Não tem jeito, né, Pedro? Autoesforço, ninguém vai fazer por você, não é porque a pessoa não queira. Às vezes a tua mãe, amada, querida, ela até gostaria de fazer, né? De te ajudar e de fazer por você. Mas não tem como. É você mesmo, não tem jeito. Mas, gente, eu já passei tanta coisa nessa vida que fica tudo tão simples, né? É tudo tão pouco, tão simples. Eu lembro que o Sr. Valdo falou para mim, sai desse negócio aí que você está, né, que você fica aqui embaixo da ponte. Deu, não, beleza, pode deixar que eu vou sair. Isso aí no dia seguinte, né? De um trabalho lá que eu estava. Saí e eu praticamente só não fiquei embaixo da ponte porque eu tenho amigos nessa vida. Mas, assim, então vê que é mais importante a amizade, né? Mas desde o processo de não ter dificuldade, de passar dificuldade, nossa família passou, né? Por períodos muito complicados, quando a gente perdeu tudo. Tudo. E o que vale? É o autoesforço. É você acreditar, é você lembrar que o mais importante é, gente, nós estamos aqui junto. Tanto que eu lembro até hoje que eu falei para o meu pai, eu acho que minha mãe vai lembrar, que quando a gente perdeu tudo, meu pai estava muito chateado, porque era uma conquista de uma vida toda, né? Uma dedicação, gente, 6 da manhã, 11 da noite, não é brinquedo, né? Não tinha domingo, não tinha feriado, nada. E eles trabalhavam com distribuidora de revistas, jornais e livros, né? Em toda a região aqui. E aí eu comentei com meu pai, falei assim, pai, essa foi a melhor coisa que já nos aconteceu.
E ele assim, mas como você está louca? Eu falei, não, porque isso não é importante. A gente estava dedicando toda a nossa vida para o processo intrafísico, do dinheiro, achando que isso ia ser bom para a família. E esse não é o foco. O foco somos nós. O importante é a gente estar aqui, a gente estar convivendo, estar junto, e a gente vai conseguir. Nós vamos levantar de novo, sabe? Mas eu espero que não seja com o mesmo enfoque. Vamos pensar em outra coisa? Vamos pensar em a gente se melhorar? E o que a gente pode contribuir? Então, essa foi a melhor coisa. Então, ninguém, na verdade, assim, não existe o perder tudo, né? Quando tem a vontade, auto-esforço e determinação, né? Princípio proexológico da responsabilidade interassistencial. Pois é. Proexológico é programação existencial, programação de vida. De maneira geral, nós pensamos que ninguém vem nesse planeta aqui para fazer guerra, né, para gerar conflito. Acho que não é por aí. Então, assim, tem uma responsabilidade nossa e principalmente aquela coisa, né? Quanto maior a lucidez, mais responsabilidade você tem. E quanto mais liberdade, também mais responsabilidade. Então, eu penso que quanto mais nós tivermos isso, mais doação a gente precisa fazer. Então, não é tirar nada desse planeta para nós, né? É doar. O que a gente pode doar? E o princípio da não exclusão de consciências. Então, eu assim, não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu vi muito isso na minha... Eu estou com 42 anos, né? Às vezes eu até esqueço disso, mas enfim. E assim, eu esqueço, mesmo, não lembro. Eu às vezes tenho que parar e pensar, que ano que eu nasci mesmo, que data que eu tenho, que eu nem lembro. Mas assim, como é importante, né, esse negócio de você... É o negócio da cosmovisão, né? Não tem jeito. Eu não sei como explicar essa ideia, né? Mas, gente, vamos atrás, vamos testar, né? Vamos experimentar como é que é ter cosmovisão para melhorar tudo isso aí, né? Ele comenta que gostaria de reiterar meus agradecimentos a todos e a Simone Zolé em especial. Posso aproveitar? Essa foi a pessoa de Suíça, né? Isso. Porque uma das coisas que a gente pode pensar e extrapolar é a questão do como que foi o processo da União Europeia. Que isso tem a ver com uma liderança interempática entre todos os participantes da comunidade. Então, quando a gente vê os eurodeputados e essa viagem que vai acontecer justamente lá na França, que é justamente a reunião de todos os eurodeputados, onde eles tomam todas as decisões das leis que vão nortear todos os Estados-membros. Isso é muito interessante a gente estudar esse mecanismo, porque uma das coisas que a gente percebe é que quando acontece alguma diretriz que é discutido lá, por exemplo, a igualdade de gênero, aquilo é replicado em todas as outras nações que participam daquele grupo e eles vão discutir isso nos seus congressos e vão restabelecer e replicar aquela contrapartida legal. Então, é um processo de trabalho. Então, não se pensa mais hoje, por exemplo, num Estado lá na Europa que é líder. Não se fala assim, a Alemanha é líder, ou a França é líder. Não, se fala justamente nos Estados-membros. Uma das coisas que não aconteceu no Mercosul ainda é justamente que a gente continua usando o modelo estadunidense. Ah, não, a liderança regional, qual país que é líder, não sei o quê, e a gente deixa de viver o Mercosul, que seria, na verdade, o bloco, trabalhando para o bloco. Então, isso é uma das coisas muito sérias. Eu vejo que a gente está até nesse ambiente de Copa, e muita gente fala assim, eu fiquei feliz que a Argentina perdeu, por exemplo. Cara, isso é o maior exemplo da anti-interempatia, não é isso? Você não está sendo empático, isso não é bacana. Mas assim, André, né? tem um porém nesse processo aí. Como é que um dirigente, um deputado, ele vai poder ter empatia por milhões de pessoas que estão na União Europeia e poder decidir por elas? Né? Então, isso já é uma impossibilidade técnica. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho liberdade para tomar minhas decisões, eu tenho meus valores, meus princípios. E esse processo de liberdade, ele é interessante porque quando eu considero isso e respeito isso, eu não me agrido. Agora, quando a gente se baseia, por exemplo, numa crença irracional, que eu acho, tá? Que é a ideia de que a gente deve ter uma linha, uma diretriz homogênea para tudo, você cerceia exatamente o processo da diversidade. Então, por que a gente precisa, e é uma coisa que está antes do processo legislativo, por que eu preciso, e é uma coisa que a gente precisa questionar, por que eu preciso de uma lei que sirva para tudo? Por que eu preciso decidir se tem que ter identidade de gênero ou não?
a gente não deveria nem estar discutindo isso, entendeu? Uma coisa que me surpreendeu muito em relação à União Europeia, e que é uma coisa interessante em relação à gênese dela, porque o objetivo inicial era trabalhar com o mercado comum europeu. Era justamente trabalhar a liberdade dos indivíduos poderem fazer livre trocas entre si. Poder ter liberdade de, por exemplo, adquirir um produto, por exemplo, na França, um português, que estava mais barato lá. Então, isso é bom para o indivíduo. E não obrigá-lo a comprar um produto mais caro dentro do seu país, sobre a ideia, né, de proteger a indústria nacional. Na verdade, quando você fala proteger a indústria nacional, você está protegendo o empresário que tem monopólio de mercado. Aí a gente vai entrar em uma série de outras questões econômicas. Mas eu acho que o grande erro foi abandonar esse processo da liberdade e caminhar para um processo de formar um Estado-nação maior, em que você tem um modelo centralizador, em que uma elite burocrata define o que as pessoas precisam fazer ou não. E aí você entra num processo não de descentralização de poder, em que você valoriza o indivíduo, mas um processo pior, de centralização de poder, em que você não tem mais o presidente de um país governando, você tem agora um Estado maior ainda, em que você tem uns dirigentes ali que não têm ligação com as pessoas e estão tomando decisões por essas pessoas. E aí isso gera uma imposição no sentido de igualdade, inclusive na falta de liberdade as pessoas poderem pensar diferentes. Porque na hora que você impõe a identidade de gênero, na hora que você impõe um sistema de cotas, ou seja lá o que for, você está tirando do indivíduo a capacidade, a possibilidade dele pensar por si só e decidir baseado nos seus valores, seus princípios. A gente não vai fazer com que o planeta evolua na marra. E é isso não apareceria nas votações? Mas eu só queria fazer um contraponto, né, aproveitando, né, Pedro, essa outra questão, é que eu vivi na União Europeia por quase 5 anos. E o que acontece é que dentro, o que eu percebi? Porque a minha frente é uma frente ambiental. Pelo menos eu estava estudando justamente o mestrado ambiental e eu tive que lidar com leis relacionadas a isso. O meu trabalho, eu estudei sobre a poluição numa região e eu tinha que lidar com normas que fazem parte das normas que foram adotadas em Portugal, estabelecidas prioritariamente na União Europeia. Então, o que eu vejo é que uma das coisas interessantes é que todos os países membros, eles têm um processo político e de organização social diferente. E a gente não consegue, por exemplo, os direitos de um Estado, eles imperam perante ao outro. Então, quer dizer, cada um tem uma regra de funcionamento, desde legislação ambiental, legislação de formas de operar do governo, e assim vai. Então, o que acontece é que as diretrizes dos eurodeputados, eles são convergências de união do bloco, de bem-estar. Então, quer dizer, ele é interessante que eu participava e eu estudava muito, como eu gosto de processo político, eu estudava e acompanhava os debates dos eurodeputados, a importância do eurodeputado e os debates que a União Europeia trazia. E o que a gente vê, assim, para ter uma liberdade de comércio, eles também favoreciam uma liberdade de bem-estar. Então, quando eles falam justamente sobre a questão da igualdade de gênero, era a pressão da União Europeia fazer com os outros países que tinham dificuldades pela própria organização social de adotar aquelas leis, delas serem, impelidas de tomar ações a favor justamente da igualdade de gênero. Para o quê? Que eles tomassem ações nos seus processos até da governança estadual, para garantir que naquele mesmo cargo o salário do homem e da mulher fosse igual. Então, quer dizer, e mostrasse isso como fatores, porque lá é pão, pão, queijo, queijo, né? Mostre as evidências, mostre que os seus cargos estão emparelhados. E isso é uma pressão justamente da União sobre o membro. Então, querendo ou não, isso é um processo político, mas a gente vai ver também que o projeto da União Europeia foi de serenões. Então, quer dizer, o que eu estou chamando a atenção é o processo mais evoluído? Não vejo que a coisa ela é top, assim, five, e está 100% redonda, tanto que a entrada justamente esse último país grande, da Turquia, a entrada da Turquia virou um grande problema, porque hoje, como as coisas são feitas, é pela quantidade de gente. E hoje, quem tem mais gente é a Alemanha. Entrando a Turquia, aí muda, e aí fala assim, como que fica o direito se eu dou mais peso para a Turquia, que tem um outro tipo de comportamento, até mais asiático? Então, isso é a discussão que eles estão no modelo hoje. Por isso que eu estou falando, ele não é perfeito. É que você entra no problema da planificação. Eu sei, mas é isso que eu estou falando, é que não é perfeito. E aí toda imposição, acho que é uma coisa muito séria em relação ao processo da empatia, é que assim, toda imposição, ela gera uma oposição natural. Então, na hora que você quer impor valores,
e esses valores são conflitantes com os valores daquela pessoa, a tendência é ela rechaçar isso de alguma forma. Sim. E é isso, para mim, é um processo basilar anticosmoético dessas medidas impositivas. Uma coisa muito interessante dos países que valorizam a liberdade é que essa liberdade vem a partir das pessoas. O Estado é construído a partir dos indivíduos e não a partir de decisões que vêm de cima para baixo. Eu concordo. E esse processo da liberdade ele é tão sério, porque quando você permite que o outro seja... Para você que for permitir o outro ser livre, você precisa também ser livre. Então, é uma relação recíproca de interempatia, inclusive de empatia em relação a si mesmo, que aí entra no processo da autoempatia. É de você sentir e perceber seus valores, seus princípios e respeitá-los. Não, ninguém evolui na marra. Sim, não, eu entendo, mas é que esse caminho desses blocos, ele está indo para o processo da ONU, o Estado Mundial. Então, é isso que eu estou só te falando, é que, tipo, eu concordo contigo que tem deformações, mas é que esses movimentos de Estado, e é justamente sobre esse processo de trabalhar sobre essas leis e tudo, que vai levar ao processo do Estado Mundial. Eu só estou falando isso... A tendência de acabar as fronteiras talvez seja esse meio, né? Ele Uma vai coisa chegar lá de onde ele acabar a quer, fronteira, daí mas seria ótimo, por um porque não é caminho- muito bem o que é por um tratado caminho ali, diferente, Né? né? Uhum. Em Fatologia, página 13, quarta linha. O fato de o desenvolvimento da interempatia estar ao alcance de todos. Poderia comentar com exemplos, se possível? Porque às vezes a gente coloca as coisas muito distantes, né, de a gente. Eu lembro quando eu comecei para dar aula, né, de conscienciologia, quando a gente pensava na aula de mental soma, eu até brincava, né, com os outros voluntários, falava, gente, parece que eu não vim com mental soma, né? Será que veio no meu kit, né? Porque é colocado de um jeito tão lá em cima que eu acho que eu nem tenho esse negócio, né? E aí foi muito bacana, porque eu acho que com as mudanças das posturas dos próprios professores e pesquisadores, né, na conscienciologia, vocês lembram que tinha uma época que a gente achava que pesquisador era só aquele que andava com jaleco branco e com caneta no bolso? Vocês lembram disso? É muito interessante, né? E cada um tem o seu estilo, né, de fazer pesquisa, né, de todo nesse sentido. Então, né, quando você coloca isso como é que veio? Me veio uma ideia aqui, mas veio um negócio que eu falei agora, eu me perdi, porque veio uma ideia enorme aqui agora. Alguém pegou? Veio muita ideia aqui agora, eu falei, gente, e agora o que eu faço com isso? Eu acabei me perdendo. Mas o que eu estava falando? O que a pessoa tinha perguntado? A interempatia estar ao alcance de todos. Isso, da interempatia estar ao alcance de todos, né? Então, assim, não coloca as coisas muito... É claro que tem os níveis evolutivos, mas não coloca aquele distanciamento muito grande. Porque o que acontece? Eu penso assim, que tem o processo das extrapolações, né? Todos nós estamos na escala evolutiva, né? Dependendo ali dos níveis e dos graus, você tem tanta porcentagem daqui, mas eu penso assim, que cada um daqui já tem uma porcentagem, por mínima que seja, do serenão, por exemplo, né? Daquela consciência mais evoluída que a gente imagina. Tá, eu não sou aquela mais evoluída, mas eu já tenho traços, já tenho algumas extrapolações, já tenho alguns pontos que eu tenho que, puxa, se eu enfocar naquilo ali, então se eu tenho empatia, se eu desenvolvo mais a minha empatia, e se eu, de repente, não consigo chegar mais perto do desperto, perto, né, dessas outras consciências mais evoluídas. Então, é nesse sentido, de trazer mais perto. Né? Poxa, mas eu sou meio cavalão, né? Minha comunicação é muito agressiva. Claro, a comunicação agressiva, ela afasta em vez de aproximar. Então, que tal começar a desenvolver uma comunicação mais evolutiva, mais assertiva, mais cosmoética? Então, tudo começa do começo, pelo primeiro passo. Então, todos têm a possibilidade de ser, sim, consciências mais avançadas, desde que a gente dê os passos que precisam ser dados. Porque uma coisa na prática que eu percebi foi a seguinte: enquanto eu não dava o meu primeiro passo, o meu segundo passo, os meus apoiadores, meus amparadores, eles também não davam. Eles são besta. Vamos dar 2 passos à frente, a Simone vai ficar, e daí não vai dar o passo junto, e aí como é que vai ser? Então, assim, você tem mais apoio extrafísico benigno quando você dá o passo. Então, a gente precisa sair do quê? Da autovitimização. E também não voltar a ser algoz, né? Porque muitas vezes a vítima vira o algoz. Não, esquece isso. Rompe isso. Eu não quero mais. Não vou nem ser algoz e não vou ser vítima. Acabou para mim.
Agora eu quero, né, vou mudar, não quero ser nem um lado nem um outro. Então, por isso que é possível. Parafatologia, terceira linha. O profissionalismo das equipes de campo parapsíquico e, em seguida, as visitas técnicas em Comunex. Poderia aprofundar com exemplos, se possível? O profissionalismo, né, das equipes de campo, né, extrafísicos, né, parapsíquicos. Então, o que a gente percebe? Eu já fiz parte de algumas monitorias, né, fiquei uns 3, 4 anos, né, como monitora de algumas dinâmicas. E o que a gente percebe? Quanto mais você se coloca à disposição de fazer o melhor naquele ambiente que você está, as coisas fluem melhor, porque não é você que está comandando. Não é a equipe intrafísica que está ali dizendo se é para lá, se é para cá. Se cair, na minha percepção, se a equipe que está ali, de apoio intrafísica, ela acha que ela que vai dar o mando, vai errar. Porque a direção é conjunta, é um trabalho ombro a ombro entre os amparadores e a equipe de amparo intrafísico. Para que isso ocorra, a gente precisa ter amizade, a gente precisa trabalhar junto. E como que trabalha junto? Precisa estar atento às orientações, por isso o desenvolvimento do autoparapsiquismo, para você ver, às vezes está tudo certo. Você arrumou tudo, o ar está ligado, as cadeiras estão ok, né? Os alunos vão chegar até a hora, está todo mundo ali, está tudo certo. Só que não. Tem alguma coisa, daí vem, né, uma para-ideia, circula na sala, né, faz tal coisa, e você, não, nada a ver, está tudo certo. Então, se a gente não prestar atenção nessa sutileza das indicações extrafísicas do que precisa ser feito, não está sendo um trabalho ombro a ombro. E precisa, aí sim, aí você precisa ter empatia com quem? Com o comparador, né? Então não é você que está no controle, nós estamos juntos, né, trabalhando. Então essa é a ideia. Nós vamos entrar aqui nos 15 minutos finais, eu vou pedir para a gente fazer um bate-bola, tá bom? Para a gente dar conta aqui que tem bastante pergunta. Eu estou olhando teus papéis na mão ali, eu falei, meu pai. Fatologia. Do seu ponto de vista, o que falta hoje, de modo geral, nas ações dos intermissivistas na pré-intermissiologia para sermos futuros líderes? Mais mão na massa e menos teoria. Para a fatologia, em meio à nossa crise econômica atual, como podemos captar os indicadores financeiros multidimensionais? Bom, para mim, eu não foco no financeiro como energia densa, né, como dinheiro. O meu foco não é no dinheiro, o meu foco é nas consciências. Então, profissionalmente, você está agregando valor? Ok. Exemplologia. Poderias falar sobre a liderança esboçante, quando a consciência se põe no lugar do outro, entende o outro, quer ajudar, mas sente que só está mantendo uma situação evolutiva onde está havendo um alto e hétero prejuízo? É o saber dizer não, né? Às vezes a melhor assistência que você pode dar é falar assim, não posso te ajudar. Perfeito. Para a fatologia, quais suas vivências pessoais sobre as simulcognições com os assistidos? Nossa, aí é Pedro. Você falou que era bate-volta. Ele me enganou. Ping-pong. Faça o curso junto com a gente. Faz o curso, a gente vai estar lançando um curso no acoplamentário de coliderança evolutiva. O acoplamentário, quem puder, faz, gente. Né? Assim, faz. Quantas vezes você puder fazer. Porque esse processo da simulcognição, pré-cognição, eu percebi no acoplamentário que eu tinha essa facilidade. Daí que eu percebi que era desde a infância e tal. Mas participa, dinâmica, acoplamentário, laboratórios, que isso vai ajudar. Em Parafatologia, página 14, penúltima linha. Por favor, exemplificar a paradiplomacia vivenciada. Isso aí foi um artigo que eu e a Patrícia Takaki fizemos, está disponível na internet, tá? Tem lá nas referências do verbete, sobre nossas experiências com a paradiplomacia, né? Dentro de 2 projetos, do Interassistência Sem Fronteiras, que era um projeto superinstitucional, apoiado pelo próprio IPC também, né? A gente ficava alocado lá dentro, e do Novas Perspectivas, que era um projeto também conscienciológico, bastante experiência de paradiplomacia nesse sentido, inclusive de AVAs empresariais, né? Sinergismologia.
segunda linha. Favor expandir o sinergismo consciência aglutinadora, consciência cosmovisionária. Porque assim, o líder, né, a consciência que ela tem facilidade de aglutinar pessoas, a tendência, se ela for se desenvolvendo mais nisso e aprofundando a interempatia, os paracontextos, os vários contextos multidimensionais vão ficando mais claros. E se ela for se atentando a isso, indo atrás, né, se desenvolvendo, aumenta o quê? A cosmovisão. E aí a tomada de decisão e as ações ficam mais assertivas. Teoriologia, página 14, segunda linha. De que modo você percebe na prática a interação entre a teática da TENEPS e a liderança interempática? Nossa, total, gente. Porque assim, o que o TENEPS, para mim, né, é aquilo que a gente fala na Conscienciologia. Você abriu o consultório, né? No meu caso, o processo da TENEPS ele é mais estilo coaching, assim. Mas eu acho que é perfil, né? Que daí cada equipe extrafísica, amparador, vai trabalhando com você com base no seu perfil, né? Das pessoas que você precisa estar em contato. Então, imagina, são vários bolsões que você pode estar ali assistindo, aprendendo, sempre via de mão dupla. Eu procuro assim não me colocar acima das consciências. Eu me vejo sempre como igual, né? Nesse sentido. Claro que eu não sou besta, eu percebo, né, o nível de maturidade consciencial, mas nem por isto eu me coloco acima ou abaixo daquelas consciências. Isso é o processo interempático, e na TENEPS eu tive uma experiência de extrapolação que na África a minha TENEPS era 24 horas. Tanto que a gente apresentou um artigo daí sobre isso, pela IC-TENEPS, né, no fórum da TENEPS. Ok. Tecnologia, página 14, primeira linha. Como aplicar a técnica da comunicação evolutiva no cotidiano fora da CCCI em situações corriqueiras? É simples, é só saber lidar com as emoções. Tem um livro, gente, que é muito legal, é de uma africana, sul-africana, chama Agilidade Emocional. Leiam, pratiquem, bote de cabeceira esse livro aí. É saber lidar com as emoções, aí você vai melhorar a tua comunicação. E olhar os outros 24 horas como consciências. De que modo você pratica a técnica do acolhimento interassistencial na tecnologia? Eu esqueço de mim. Eu não existo. Okay. Para mim, o outro é o mais importante. Tecnologia, página 14. Quais são as técnicas para a qualificação do estilo pessoal de liderança? Aí a gente tem o curso Autoliderança Evolutiva e as preceptorias de liderança, porque são várias técnicas. E eu não gostaria de citar algumas aqui, às vezes a pessoa vai aplicar e, no caso dela, aquela técnica não é a melhor, entende? Então, a gente, conforme a necessidade que a pessoa está trazendo, o estilo que ela demonstra para a gente, aí a gente ajuda a pessoa a indicar as melhores técnicas, tá? Em tecnologia também, favor de escrever a técnica da recuperação dos megacons com foco interassistencial. Ai, gente, a técnica... Vocês já fizeram a dinâmica com o professor Moacir Gonçalves? Tem uma dinâmica na terça-feira da auto-mega-euforização, e a gente fez, né, com ele essa dinâmica várias vezes, e fizemos o coaching parapsíquico com o professor Moacir. E aí foi com ele que a gente aprendeu essa técnica, né? Que é essa coisa de você se integrar ao todo, né? Se você relaxa... e você sente mesmo a conexão conjunta, né, com todas as coisas. E a hora que você está aberto para isso, você começa a realmente ser um para-receptáculo, né, de ideias avançadas. É bem interessante. Em laboratoriologia, na última linha, de que modo o laboratório conscienciológico Holociclo pode colaborar no desenvolvimento da liderança interempática? Nossa, totalmente. Assim, eu uso muito, quando a gente está escrevendo livro, está escrevendo dicionário, verbete, eu utilizo muito o Holociclo para isso. Que lá tem um campo já instalado de bom humor e de alegria fraterna, de uma felicidade assim, homeostática, que aquilo ali, para mim, me abre muito o paracérebro, sabe? Eu fico assim, eu falo, nossa, não é a Simone, que eu estou muito inteligente aqui dentro, né? Efeitologia, página 14, primeira linha. Favor abordar o efeito ricochete do autoexemplo. Ricochete é aquela questão do vai e volta, né? Efeito bumerangue também, né? Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos e energias, que é formato, inclusive, das atitudes, né?
Tudo que você fizer, a cada segundo, a cada milésimo, tudo é multidimensional. E isso vai e vem. Então, aquilo que você pratica, aquilo que você doa pensenicamente, você vai conectar com e se afinizar com essas frequências. Aí, meu querido, a escolha é sua. Em efeitologia também, na quinta linha, quais os efeitos surpreendentes das amizades evolutivas você já experimentou? Ai, muitas. Um exemplo, assim, o primeiro exemplo é a minha relação com a minha família, que é de amizade evolutiva mesmo. A gente não deve nada para ninguém entre nós, né? E isso é muito sério para mim. A gente se ajuda demais evolutivamente. Minha outra família, né, que é meu duplista, a gente tem muita produção evolutiva em conjunto e muito crescimento junto. E os meus amigos raros, que compõem hoje a Pré-IC Liderologia. A gente tem uma relação de amizade muito profunda, de várias vidas, a gente fez muita coisa junto, boa, e tudo que a gente traz de técnica, de coisas, é criado em conjunto, as decisões são em conjunto, embora eu esteja com o nome coordenação geral, mas eu não me sinto sozinha, eu não me sinto que eu tenho que tomar as decisões sozinha, a gente faz junto. Então, é um treino bem legal, assim, de coliderança mesmo. Em efeitologia, quinta linha, qual a sua participação assistencial nos efeitos das reurbanizações no Holopensene do planeta, em efeitologia? Ah, e sabe o que eu gosto dessa pergunta? É que às vezes a gente imagina um negócio gigante, né? Não, eu tenho que participar lá junto com o presidente, né? Lá para fazer o Estado Mundial. Gente, o Estado Mundial não se concretiza enquanto você não vencer os seus autoconflitos. Então, o que eu penso? Que cada autoconflito meu que eu venço, eu estou contribuindo para a reurbanização desse planeta, porque eu estou ficando melhor e eu estou ajudando e contribuindo e agregando valor na vida dessas consciências. E isso ajuda no processo de reurbanização. Em binomiologia, primeira linha, por favor, detalhar o binômio assistente afável, assistido abordável. Eu percebi nas minhas paraandanças de que quanto mais afetividade sadia você tem, desenvolve, é mais fácil abordar as consciências inabordáveis. Interaciologia, página 15, segunda linha. De que modo desenvolver as interações tarísticas digitais? Ai, gente, ó, a gente tem o canal da Liderologia no YouTube, dá uma olhada lá. Dá para fazer, assim, tarefa do esclarecimento, com muita aproximação de conceito da conscienciologia, para qualquer tipo de consciência, para todos os níveis aí conscienciais. Aí vai do perfil de cada um, do estilão de cada um, da especialidade de cada um. Mas é totalmente possível. E quando você queria perguntar um determinado momento? Pode ir. Pega o microfone já. Acho que dá tempo para não perder a oportunidade, né? Pode ir falando que ele vai... Não é o tempo? Ligou? Não. Aí, ligou. Agora. Mas tá. Agora está funcionando muito bem. A gente falou Teresa. algumas coisas aqui nessa linha. Primeiro, Simone, parabéns pelo verbete, está excelente. Muitas ideias foram expandidas aqui. E na paradoxologia, na página 15, eu queria que você expandisse mais esse paradoxo heurístico. Megafoco autopensênico, né, esse ato de olhar para si e para o seu megafoco, e o abertismo autopensênico. É você sair um pouco, né, ao mesmo tempo que a gente precisa de autocentramento, porque eu tinha um problema seríssimo da polivalência, entende? Daí por isso que esse para mim foi importante, porque é aquela coisa do freelancer da conscienciologia. Então muita gente me chamava para ajudar em vários projetos, né, em várias ICs, e eu fazia porque eu achava isso muito assistencial. Claro, eu ajudo, né, não sabia dizer não. Então eu ia indo. Só que daí eu pensei, né, uma vez eu estava tão cansada, assim, eu cheguei assim, gente, mas eu estou fazendo realmente aquilo que eu preciso fazer, né? E aí me caiu a ficha de que não.
que eu estava ajudando na Proex dos outros, ajudando um monte de grupo, mas o que era mais sério mesmo eu não estava fazendo. E aí me deu uma crise, menina. Eu fiquei uns 15 dias assim, sozinha. Eu fui para um hotel, só eu comigo mesma. E fiquei pensando. E aí que eu apliquei esse negócio do mega foco. No mega centramento mesmo, sabe? Então, eu botei tudo no papel mesmo, com técnica das 5 horas de reflexão. Botei tudo, aí deu um 360 na minha vida. Muito bom. Me separei, mudei de casa, foi uma loucura. Mas foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mas eu achei muito interessante assim que o ato de você olhar para dentro muda completamente a visão que você tem de fora, e você fica completamente aberto assim. E outra, você se conecta com a tua equipe extrafísica. Sim. E aí você passa a representar realmente, porque eu me vejo como um paradiplomata do meu curso intermissivo. Então eu não posso abrir mão disso. É muita sacanagem com meus amigos, entendeu? E aí, tanto quando o pessoal chegou, também, quanto que a hora que vocês chegaram, eu falei, gente, se eu não tivesse parado aquelas 15 dias, esse pessoal não tinha chegado, entende? Então, isso tem muita responsabilidade. Trinomiologia. Favor esclarecer as associações entre os itens do trinômio: memória afetiva, aproximação e abertismo consciencial. Que é o desenvolvimento da afetividade nessa dia. Então, é aquilo que eu falei no início. Então, quanto mais você vai entendendo o processo do autoafeto, você para com o processo da competição. E você passa a colaborar. Então, não existe mais, não tem competição, não tem um porquê, não tem lógica. E aí que dá esse crescendo com esse trinômio. Parabéns pelo verbete, mas tem uma pergunta. A Cognópolis não seria uma zona de conforto onde minimizamos os problemas? Convivência com estilos diferentes de consim, já pensaram nisso? Não estariam se isolando das diferenças? Fala aí que depois eu tenho. Cognópolis, cidade do conhecimento, né? Vamos pensar o seguinte, eu não sei, né, como é que é a tua vida, as tuas experiências, mas eu, por exemplo, não sou uma pessoa isolada, né? Eu convivo com vários grupos diferentes. Hoje, no meu hall de amizades e de contatos, eu tenho mais de 7.750, 60 pessoas de contato, tá? Entre profissão, voluntariado na Conscienciologia, voluntariado em outros lugares, porque eu não sou boba nem nada, né? Então, assim, a Conscienciologia é uma filosofia de vida. Então, uma vez o professor Valdo me falou um negócio muito sério, que eu tirei uma foto que ele me pediu, dos voluntários, né, da Conscienciologia, mas todo mundo junto lá para Amigos da Enciclopédia. Eu tenho essa foto até hoje, que foi lá embaixo, lá no complementar. E assim, eu falei assim, professor, até hoje tem 1.000 e poucos voluntários, né, dele, conhecidos, né, Zolê? Conhecidos. Eu falei, professor, mas por quê? Ele, não, porque tem muitos soltos por aí que aparecem na minha UFEX e que não estão voluntariando formalmente conosco. Contudo, estão fazendo um trabalho maravilhoso lá fora. Então, é isso, sabe? Então, quando a gente pensa em Cognópolis, gente, é um local de encontro que a gente gera pesquisa, que as pessoas podem vir do tudo que é lado do planeta, fora do planeta, de onde quiserem. Está tudo certo. É uma referência, é uma sede. Agora, eu acho que talvez possa passar uma ideia de que todo mundo aqui é igual. Sim, não é igual. Eu convidaria ele para ir numa reunião do Conselho das ICs, por exemplo, para ver o que acho é ia ser ótimo. Uma coisa animada, interempática, né? Uma coisa assim bem... Gente, o pessoal quebra o pau aqui, tem muita às vezes passa uma ideia um pouco assim formatada, de que nós somos formatados. Então, eu acho que é o contrário. Às vezes a gente reuniu aqui líderes com experiências completamente diferentes. Bem diferentes. Né? Grupos totalmente diferentes. É o contrário. O front da batalha às vezes acaba sendo aqui. Eu concordo que nós temos que conhecer aqui é a nossa cosmos, maior dificuldade. Mas às vezes ficar aqui que é mais difícil. Aqui é o mais difícil. Né? Porque são grupos muito diferentes. Eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto, esses Exatamente. vários grupos. É a primeira vez, na minha visão, é que esses grupos todos estão trabalhando em conjunto. A gente era tudo separado, às vezes até inimigo. Né? Então, o grande desafio é conviver sadiamente, cosmeticamente, com o próprio grupo evolutivo. Acho que essa é a minha opinião. É o grande desafio. Gente, eu queria agradecer bastante a presença de vocês, a nossa verbetógrafa. Esperamos mais verbetes sobre liderologia. Contem conosco. Por favor. As perguntas dos teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 30 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 37 perguntas online. Temos 3 convites. Aparecida Amélia, com qualificação tenepsista,
Amanda, com pré-evento gratuito, Encontro dos Intermissivistas em Estrasburgo. Eu, Sofia, com a 5ª imersão em conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu venho falar para vocês sobre o curso Qualificação Tenepsista. A TENEPS é um dos maiores desafios da conscienciologia. Se você busca qualificação pessoal para interassistencialidade avançada através da TENEPS, esse curso vai abordar, por exemplo, auto-organização e conviviologia interassistencial, autopesquisa e reciclagem tenepsística, potencializadores da TENEPS, indicadores da evolução interassistencial, TENEPS avançada. É um evento da IC TENEPS que vai acontecer nos dias 18 e 19 de agosto, é um sábado e um domingo, nos horários de 9 às 12 e de 15 às 18 horas, em Foz do Iguaçu, na sala 205 do Discernimento. Inscrições e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 45, código de área, 2102-1499, ou pelo e-mail caec@caec.org, ou pela página da IC TENEPS, www.icteneps.org. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui para reforçar o convite que o Pedro já falou no meio da tertúlia, que é o pré-evento gratuito do Encontro de Intermissivistas de Estrasburgo, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no dia 7 de julho, daqui 2 semanas, vai ser num sábado. Vai começar às 17h30, 5h30 da tarde, até às 19h30, 7h30 da noite. Então, a ideia é a gente tentar trazer Estrasburgos para Foz do Iguaçu, já fomentar esse holopensene intermissivista, que a gente vai tentar, né, começar já desde já aqui com os participantes, tentar fazer com que os inscritos e interessados conheçam mais detalhes da programação do evento, que ainda não foi divulgada, fazer sugestões de roteiros, hotéis e dicas de viagem e falar um pouco sobre os bastidores do evento, contar um pouco da história de Estrasburgo. Então, vale a pena a gente já começar promovendo essa amizade aí também, oportunidade de interação, né, com a formação de grupos, planejamento de itinerários. Então, só para finalizar, aproximar esse contato dos inscritos, esse acolhimento entre todos, né, para a gente já ir começando já esse acolhimento para se preparar para a gente receber os neo-intermissivistas do Internacional. E também vai ser transmitido aí pelo Facebook, pelo Consciinteract. Então, convide aí todo mundo, quem tem interesse ainda não fez a inscrição, já para poder ver como vai ser essa programação aí e se organizar. Muito obrigada. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 5ª imersão em conscienciometria, que acontecerá no período de 29 de junho a 1 de julho, o próximo final de semana, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do CAEC. É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais, ampliar a autolucidez quanto ao papel pessoal na maxi-proex grupal. A imersão contará ainda com 2 campos bioenergéticos com o professor Epicom Luiz Gonçalves, com atendimento individualizado, além de 3 workshops conscienciométricos com as suas respectivas temáticas. Lembrem-se, conscienciometria, caminho da harmonização intraconsciencial. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, teremos o verbete Desconstrução da Identidade Antiassistencial, da especialidade Assistenciologia, com a verbetógrafa Caroline Engelmann.
Gratos pela presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.